Graça e paz, amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu Sapela Reformata. E hoje nós vamos traduzir e analisar à luz da gramática grega o texto de João 3:16, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento da fé. O texto de João 3:16 é um texto bastante maravilhoso e bem conhecido, e arrisco-me aqui dizer que talvez seja o texto mais lido, pregado e conhecido da Bíblia. Pois é. E justamente por sua relevância tem sido um texto ao mesmo tempo muito mal interpretado. Talvez seja um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Basicamente este texto tem sido usado para demonstrar o quanto Deus ama você como indivíduo. Mas não é esta a mensagem do texto. Na verdade não é sobre o quanto Deus te ama. E para compreendermos melhor o texto, vamos traduzi-lo e analisá-lo palavra por palavra. E para facilitar este processo todo, vamos dividir o texto em 3 cláusulas ou segmentos textuais, onde temos a primeira parte ou a primeira cláusula que vai de hutos até kosmon, a segunda parte vai de hoste até edoken, a terceira parte vai de rina até aionion. Mas antes de prosseguirmos, por favor, subscreva em nosso canal, dê o seu like e partilhe para mais pessoas. Prosseguindo, na primeira parte nós temos a seguinte tradução. Mas antes disso, vamos ler. Hutos gar regapesenihotheios ton kosmon. Então, a primeira cláusula, que começa de hutos até kosmon, temos a primeira palavra, hutos, um advérbio de modo, praticamente indica a forma pelo qual decorre a oração, ou o meio em que decorre a oração. E este advérbio hutos, este advérbio de modo, significa assim, desta forma ou desta maneira. E a segunda palavra gar, que significa pois, é praticamente um termo explicativo. A terceira palavra é gapesen, que é o verbo desta oração, o núcleo desta oração, praticamente está no segundo aoristo. Esta forma é do segundo aoristo e do indicativo da terceira pessoa do singular. A forma básica deste verbo é agapao, que é o nosso verbo amar em português. E a quarta palavra, melhor dizendo, que é um artigo, e no caso no grego só existe um único artigo, não temos um artigo explícito indefinido. Então, por assim dizer, todo artigo no grego é definido. E este artigo está no caso nominativo, que significa que a palavra pelo qual este artigo vai particularizar também vai se encontrar no seu caso nominativo, que é esta palavra theos. Então estamos aqui diante de um nome comum, no caso theos, e este nome sendo traduzido por Deus. E a quinta palavra ton, que um outro artigo, no caso acusativo. E temos finalmente a última palavra kosmon, que vai significar mundo. Então, traduzindo literalmente, temos hutos gar regapesenihotheios ton kosmon. Desta forma, pois, amou Deus o mundo. E parafraseando, seria dessa forma que Deus amou o mundo. Agora, nós temos a segunda parte da nossa oração, a nossa segunda cláusula, que começa de hoste até edoken. Vamos ler? Hoste ton huion ton monogene edoken. Hoste, que é a primeira palavra da nossa segunda cláusula. E hoste pode introduzir uma cláusula independente e dependente. Quando introduz uma cláusula independente, vai significar por esta razão, portanto. Mas no caso do nosso texto, o hoste, vai introduzir uma cláusula dependente, porque a segunda oração, a segunda parte, o nosso segundo segmento,
é dependente da oração anterior. Neste caso, quando o host faz parte de uma oração dependente, indica o resultado real da oração anterior, significando de modo que, em outras palavras, dando a circunstância de consequência. Depois nós temos novamente ton, o nosso artigo no caso acusativo, e rion, o nosso substantivo no caso acusativo também, que vai significar filho. E temos novamente o ton, conforme já vimos, temos o monogené, que vai significar o único gerado ou unigênito. Esta palavra, na verdade, vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e genao, que vai significar gerar. E temos finalmente a palavra edoken, e novamente no caso, no aoristo e na terceira pessoa, que vai significar Deus. E temos a nossa terceira cláusula, que começa de rina até aionion. Rina denota, na verdade, propósito, alvo, objetivo, finalidade, e é adequadamente traduzida como a fim de que ou para que, dando a circunstância para a oração de propósito, finalidade, a oração anterior. Nós temos paz, que vai significar todo, e nós temos o rono, novamente o nosso artigo, pisteuon, o nosso verbo de pisteuo, que está aqui na sua forma participial, vai significar aquele que crê, no caso rina, para que todo, pisteuon, para todo aquele que crê. Temos aqui a nossa preposição para, auton, ele, nosso pronome, e aqui retornando, sendo pronome, referindo-se ou retomando ou substituindo um substantivo anterior, ou substantivo anterior, no caso substituindo o rion. Então temos aqui este pronome, e temos aqui o me, o nosso advérbio negativo, de negação, e temos aqui o nosso verbo apoleta, e este verbo apoleta está no subjuntivo aoristo médio, que vai significar não pereça, me apoleta, não pereça. E temos aqui ale erke joen aionion. Este alá, na sua forma completa, vai significar mais. E temos aqui erre, que vai significar tenha, no subjuntivo tenha. E temos aqui joen, na sua forma acusativa, uma palavra na forma acusativa, que significa praticamente vida, zoe. E finalmente nós temos aionion, e traduzindo literalmente, a nossa tradução seria: desta forma, pois, amou Deus o mundo, de tal modo que o seu Filho unigênito deu, para que todo aquele que crê para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. E até aqui já conseguimos perceber que o texto não trata sobre o quanto Deus nos amou, mas sobre a maneira como Deus nos amou. Então não é sobre o quanto Deus te ama, mas o texto na verdade vem para expressar a forma em que Deus demonstrou o seu amor para o mundo. De outro modo, nós temos Hotheios como o sujeito da ação toda do nosso texto, e temos Gapesen como a ação, no caso a ação de amar, e temos o mundo ton, cosmon, como o objeto do amor de Deus. E na segunda cláusula nós temos ton huion como o
instrumento do amor de Deus, o instrumento por qual Deus usou para demonstrar o seu agape sem a ton cosmon ao mundo. E na terceira cláusula do nosso texto, nós temos o propósito, encontramos, portanto, ali o propósito do amor de Deus para o mundo, que é Zoen Aionion, isto é, a vida eterna, para Rina Paz Hostisteuon, para que todo aquele eis autônime apoletai aleche Zoen Aionion não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, vale aqui dizer que este cosmon, que significa mundo, não é na verdade o mundo físico, nem a terra, o chão, mas é a humanidade, não o mundo no sentido de cada indivíduo necessariamente, mas humanidade no sentido de cada tribo, povo, nação. Então, sem necessariamente especificar cada indivíduo que compõe estes grupos. O texto no seu todo, conforme já mencionamos, e vale aqui repetir, não vem para nos dizer do mesmo amor sobre cada indivíduo neste sentido, pois a Bíblia nos fala de um amor especial para com seu povo, para com os eleitos. Então, não é o grau do amor de Deus para com o mundo, mas simplesmente a forma pelo qual Deus demonstra o seu amor, que é justamente entregando o seu único Filho, Cristo Jesus. Então, a Bíblia, por assim dizer, nos fala constantemente de um amor especial, porque ali a questão não é o quanto Deus amou o mundo, mas a maneira como Deus demonstrou este amor. O outro dado interessante que nos mostra o texto, e principalmente na segunda cláusula, é que Cristo é o nosso único intermediário. Cristo é o único intermediário entre os homens e Deus. Nem Maria, Moisés ou um outro profeta poderia nos conceder graça diante de Deus. Então, só podemos obter vida eterna ao crermos em Cristo Jesus. Então, essa é a interpretação mais adequada, mais gramatical do texto de João 3,16. Um texto muito conhecido, muito lido, pregado, e que ao mesmo tempo tem sido muito mal interpretado. Não é sobre o quanto Deus nos ama, mas é a forma por qual Deus demonstrou o seu amor para a humanidade.